Muito boa noite para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Podem ficar à vontade. Boa noite, Marité. Oiô, oiô. Dona Neuci, boa noite. Olha só, foram as primeiras. Sejam muito bem-vindas. A gente vai aguardar uns 2 minutinhos só para começar, mas a gente já começa assim. Boa noite, boa noite. Para a gente ter uma noção, Vini, seja muito bem-vindo. A ideia das lives é que elas sejam não demoradas, que elas sejam curtas, que elas sejam instrutivas, que elas tragam muito conhecimento, que a gente possa melhorar as nossas competências, e para melhorar as nossas competências a gente precisa conhecer, saber fazer e principalmente ter vontade de fazer. E esse é o grande desafio que a gente precisa trazer. Sejam todos bem-vindos, a Marinês, a Maria Santos, o Gustavo, obrigada pela presença. Quando a gente fala um pouquinho sobre o nosso corpo, é um assunto que para mim é extremamente importante porque faz parte do meu universo desde sempre. Oi, Jéssica, seja bem-vinda também. Porque é o corpo meu objeto de estudo, desde sempre. O corpo sempre foi meu objeto de estudo. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? Por favor, só me dá esse feedback aí. O corpo, ele é o meu objeto de estudo faz muito tempo. E a partir do momento em que a gente consegue estudar e levar esse conhecimento para as pessoas... Legal, obrigada, Marinês. Que a gente consegue levar esse conhecimento para as pessoas. A gente ensina as pessoas a usar o próprio corpo, né? No final de semana a gente teve um treinamento onde uma pessoa teve que usar o corpo. Ângela, seja bem-vinda. Que bom, obrigada pelo feedback, Marité. Precisou usar o corpo e talvez ela não soube dar um soco para fazer uma quebra de uma tábua, porque ela não sabia usar o corpo muito bem. Talvez, é uma possibilidade. E daí ela pode ser que ela tenha se culpado porque não soube quebrar a tábua tão rapidamente, mas depois ela conseguiu quebrar, ela foi orientada, enfim, deu tudo certo. Mas muitas vezes, eu já falei sobre isso algumas vezes, muitas vezes a gente não sabe usar o nosso corpo por uma simples questão de que a gente não conhece o nosso corpo. Então a gente vai começar a aprender a conhecer o nosso corpo, e essa jornada de conhecimento do próprio corpo é que eu te convido a fazer. E eu agradeço muito porque essa live de hoje é a primeira de uma série de muitas lives, de muita mentoria, de muito encontro, de muita palestra, de oficinas. A minha proposta e meu projeto, um dos projetos é o Papos do Corpo, então a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre as mentorias. Então sejam muito bem-vindos todos, e para quem assistir depois também, seja muito bem-vindo a toda essa proposta que é aprender a gente a usar o nosso corpo literalmente. Então nós precisamos nos conhecer e nos tornar hábeis para poder usar o nosso corpo. Uma das perguntas que foram feitas assim num grau assustador, quando eu comecei a falar que a live seria sobre o corpo, né, o que o corpo fala antes de você perceber, e sobre as emoções, eu recebi muitas perguntas do tipo assim, por que eu tenho câncer? Por que eu fiquei doente? Né? E de antemão eu quero dizer para todos e para todas que estão aqui, que é importante a gente entender que o nosso corpo, ele não é um simples, ele não é uma condição simples, ele é uma condição muito complexa. Então você não tem um câncer porque você, por exemplo, brigou com papai e mamãe, como existe, entre aspas, aí, um olhar, né,
nesse sentido. Então, eu quero que quem me perguntou, que vai ouvir depois, ou que já está presente, enfim, preste atenção numa coisa. A gente não consegue, não deve pôr as pessoas dentro de caixinhas com sintomas. Porque a gente não pode rotular as pessoas pelos simples sintomas que elas têm, tá? Então, não dá para dizer simplesmente assim, tem câncer por causa disso e fim. Não, é complexo. Eu entraria no primeiro plano para pensar assim, se você tem um câncer, muito provavelmente, talvez o teu comportamento de saúde não esteja tão bom. Talvez você tenha, está fora do peso, não se alimenta muito bem, talvez tenha alguns fatores genéticos aí importantes. Então, não queiram colocar isso dentro de quadradinhos e fechar isso e achar que isso é só isso. Não é assim, não, de forma alguma. Então, a gente precisa entender que o corpo ele é muito mais complexo, o comportamento humano ele é muito mais complexo ainda. E a minha proposta, depois de tanto conversar, de palestrar, dos nossos encontros, do projeto, é a gente ficar mais leve. É trazer essa energia para o nosso corpo e entender que a gente não pode mais se sabotar. A gente não pode mais dizer não, fazer de conta que o nosso corpo não está falando com a gente. E existe uma frase muito importante que é assim, o corpo fala. E quando o corpo fala, a gente precisa aprender a ouvir. E para ouvir, a gente precisa aprender a silenciar. Hoje a minha sogra escreveu lá que sim, ela concordava que era importante o silêncio. E quanto mais a gente fica mais experiente, vamos dizer assim, nós gostamos mais do silêncio. Porque, na verdade, o barulho agride, não o ouvido apenas, mas o barulho agride as nossas relações conosco mesmo. E muitas vezes, e é uma grande verdade, a gente deixa de nos ouvir porque quando nós ligamos uma música, ligamos a televisão ou fazemos outras coisas, nós desviamos a nossa atenção do nosso próprio corpo, dos nossos próprios, das nossas próprias linguagens de ser como corpo. Isto é muito importante entender, porque cada um tem uma linguagem. Como a neurociência explica, né, nós aprendemos, nós fazemos a nossa neuroaprendizagem, talvez pelo ouvido, talvez pelos olhos, talvez pelos sentires, talvez pelos cheiros, e isso tudo ele é expresso diante da nossa forma de entender o mundo, de compreender o mundo. Então, o nosso corpo, ele vai ser o nosso meio de aprendizagem muito importante. O que nós queremos entender aqui? Que cada um tem um processo de aprendizado. Cada um vai entender o seu corpo de uma forma. E cada um vai aprender a escutar-se, não só no sentido de escuta de orelha, né? Mas no sentido de entender a linguagem que o corpo está falando para você, de acordo com como você aprendeu a entender este mundo que nós vivemos. Então é importante a gente pensar assim, se você fosse estudar, eu, Rosilei, eu tenho que ser muito visual. Eu tenho que na minha frente um computador, eu tenho algumas frases, eu tenho algumas figuras, que isso norteia aqui algumas coisas. Quando eu vou estudar, eu preciso ler, eu preciso ver, então eu sou muito visual. A Flávia, minha filha, ela é bastante auditiva. O Flávio é bastante sinestésico, de sentir os movimentos, ele precisa sentir-se. E daí é importante a gente entender que nessa interiorização do nosso corpo, da nossa linguagem e da nossa escuta, não só de ouvido, da nossa escuta, no sentido de perceber as nossas emoções, ela vai ser única. E ela precisa ser respeitada. Então, às vezes as pessoas aprendem mais de um jeito e às vezes as pessoas aprendem mais de outro. Uma vez eu estava no consultório e uma paciente minha respondeu uma questão sobre como é o seu sono. E ela falou assim, poxa, eu durmo por exaustão. Eu pensei, caraca, eu nunca vi este termo, dormir por exaustão. Mas é exatamente isso que eu faço.
Este termo naquela época me definia, e me definiu por muitas vezes. Ainda no mestrado eu dormia por exaustão. Quando eu não aguentava mais, eu dizia, Flávio, vem me buscar. Às vezes ele vinha me buscar, eram 3 horas da manhã, porque eu não aguentava mais, ou seja, meu corpo não aguentava mais. Eu parava quando eu estava exausta. Olha que interessante. Então, como que é o meu funcionamento? Qual que é a intensidade de entrega para as coisas, para as pessoas, para os projetos? Isso tudo é a forma como eu aprendi a ser no mundo. Meu corpo aprendeu a ser assim. Eu sou uma pessoa muito intensa. Isso é muito legal, porque você abraça com verdade. Mas também tem que ter um limite. Eu também tenho que saber fazer uma coisa bem importante, que é fazer pausas. As pausas, elas são extremamente importantes para nós. A Gabi colocou aqui muito visual aqui também. Sim, com certeza. E daí a gente precisa... quando eu estudava, na minha época, eu tinha uma porta pintada de marrom e eu escrevia com giz lá. E eu fazia de conta que eu dava aula. Olha que interessante. Então, eu já estava exercendo esse meu dom, esse meu propósito de ensinar como professora, como mentora, enfim, de alguma forma. Então, eu já passei por isso. Quando eu era pequena, era essa a forma que eu estudava. Então, olha que interessante. A partir do momento em que você faz isso, você aprendeu a ser assim. Isso tornou-se um hábito. Só que comportamentos, eles são mutáveis, a gente pode mudar isso, a gente pode aprender de outra forma. E a gente pode aprender com leveza, e esta é a grande proposta de tudo isso que eu estou começando a levar mais para as pessoas, a falar mais com vocês, que é toda a questão da mentoria da vida essência e do método ciclo, que eu tenho falado. Então, a partir do momento em que você começa a olhar o seu corpo, você começa a entender que o corpo, ele não mente. Ele jamais mente. Às vezes você sente uma certa retração quando está perto de alguém, é uma questão intuitiva. E às vezes parece que você olhou para aquela pessoa, a Gabi, né, a gente já conversou sobre isso, a Gabi é uma pessoa assim, que amei ela de paixão, a gente faz parte de uma mesma mentoria e ela é uma pessoa muito serena, muito calma, muito tranquila, já meio de paixão. Então, aquilo que eu acredito como ser humano, como valor, como verdade, eu reconheço no outro. E quando eu reconheço, na verdade, no outro, não é que eu reconheço no outro, eu me reconheço no outro. E o amor é assim, a gente ama porque se reconhece no outro. Olha que interessante isso. A gente ama qualquer pessoa, pode ser amor de namorado, amor de casados, de maridos e mulheres, enfim, de cônjuges, mas pode ser um amor de amizade, pode ser um amor de cunhados, sogros, sogras, enfim, pode ser amor de pessoas que você admira. Você aprendeu a olhar para o outro e a entender-se no outro, e isto é bastante confortável para a gente, olha que legal isso. Então, se é confortável, eu posso ficar. E se eu posso ficar, esse lugar se torna seguro e essa relação se torna segura. Se essa relação se torna segura, eu posso falar, eu posso expressar e eu posso me ouvir. Então, mesmo quando nós temos lá uma relação sexual, por exemplo, quando a gente faz amor, é uma escuta, é uma dança onde você precisa escutar o outro para você se manifestar, e isso vai acontecendo para os dois. Exatamente, gera identificação, que a gente chama dentro da programação neurolinguística como rapport, isso mesmo. Ai, querida, é recíproco, que bom, Gabi. Então, quando a gente olha no outro e para o outro, a gente olha para si mesmo. E daí tem uma outra questão. Às vezes você olha para o outro e enxerga algumas coisas no outro que você não gosta. E às vezes isso tudo está lá mostrando para você o que o outro tem, o que o outro está manifestando, que também está dentro de ti. Porque a gente não consegue identificar lá fora o que não tem aqui dentro. Então é importante a gente aprender também o que eu preciso aprender com isso. Se eu escutei algo, o que eu preciso levar disso tudo? Se eu preciso entender isso de alguma forma, o que eu preciso fazer para entender? Por que isso me deixou desconfortável?
E dentro da área de educação física mesmo, eu sempre pergunto para os alunos, é o momento da percepção, que eu brinco com eles que é o CD do Sandy Júnior, né, das emoções. Então, é você se perceber, não importa o que você está fazendo, com quem você está, o que você está fazendo, pequeno, grande, perceba o seu corpo agora. Como que está o seu corpo aí que você está? Se você está sentado, na cadeira, no sofá, está na cama, percebe o seu corpo, se você está se sentindo à vontade. E daí você vai entender uma coisa que nós mulheres fazemos muito, que é uma ilusão de controle. Nós achamos que podemos controlar tudo. E daí, quando nós não conseguimos controlar tudo, nós pecamos pela exaustão. Nós pecamos porque o corpo, ele não sabe mentir. O nosso corpo não vai mentir. A nossa mente tenta enganar, mas o nosso corpo não mente. E o cansaço começa a gritar, literalmente, lá dentro, as vontades para você sumir daquele lugar, para você não estar naquele lugar, ficar muito grande, e ali começa o que a gente chama de desconexão. Há uma desconexão entre o que você está passando e o que você gostaria de passar, entre qual é o teu objetivo como ser humano, por exemplo, em lugares, em empresas, muitas pessoas estão desconectadas do seu próprio corpo, do seu próprio propósito. Em primeiro lugar, a desconexão, ela acontece porque a gente, pela visão filosófica, se afastou de Deus. Porque a partir do momento em que nós manifestamos Deus, onde nós estamos, seja lá em que área for da nossa vida, nós estamos cheios de propósito de vida. E quando nós não temos o propósito de vida, quando nós não conseguimos manifestar esse propósito de vida, teoricamente, pela filosofia, a gente se afasta de Deus. E isso não é uma questão de religião, isto é uma questão de a criação do homem jamais se afastou de Deus. Esta é a grande verdade. A gente não se afasta de Deus. E isto é conversa para mais tarde, para depois a gente conversar sobre isso. Nas próximas lives a gente vai falar sobre isso. Eu quero fazer agora 3 perguntas para você. Eu quero que você me responda com honestidade, não precisa responder aí se você não quiser, não há problema nenhum. Eu quero que você pense, que você sinta o seu corpo, e se você quiser depois eu posso te mandar por escrito, não tem problema nenhum, tá? A primeira pergunta que eu quero te perguntar é se o seu corpo fosse uma pessoa hoje, como ela estaria te tratando de volta, baseado em como você cuida desta pessoa, como você cuida, na verdade, do seu corpo, né? Ela seria a sua melhor amiga ou uma funcionária escravizada? Vou repetir a pergunta. Se o seu corpo fosse uma pessoa hoje, como ela estaria te tratando de volta? Baseado em como você cuida desta pessoa, como você cuida do seu corpo. A segunda pergunta. O que você está tentando anestesiar quando come sem fome? Quando você foge das conversas difíceis? Quando você se entope de café para trabalhar até altas horas? Quando você passa muito tempo nas telas, celulares, enfim, computadores, que não seja o seu trabalho, para não conversar com os seus parceiros? Ou faz isso de forma demasiada, até mesmo antes de dormir? A Marité colocou assim, para mim é muito boa comigo, sim, porque a Marité, ela é uma pessoa que aprendeu a se amar, como todos nós, né? E quando a gente aprende a se amar, a gente sabe amar. E quando a gente sabe amar, a gente sente o amor do outro. E tudo vira aquela dança harmoniosa. Então, o processo de sabedoria e de aprendizado das pessoas é muito importante.
A Jéssica colocou, estou olhando a live e treinando. Que legal. E olha só, a gente precisa aprender, por exemplo, a mudar os nossos comportamentos, e um dos comportamentos é a atividade física. Um dos comportamentos é a boa alimentação. Porque se eu não me alimentar bem, se eu não ter boas relações, se eu não fizer atividade física adequada, o que vai acontecer com o meu corpo? Daqui um tempo, eu tenho hoje 56 anos, eu sempre imagino assim, poxa, daqui 30 anos, se eu não fizesse nada, como eu estaria? E mesmo com 56 anos, tendo uma boa qualidade de vida como eu tenho, a gente tem muitas coisas, dói aqui, dói ali, enfim, coisinhas para serem resolvidas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o nosso corpo, nos amar mais, nos entregar mais para a qualidade de vida. E para gerar mudanças, a gente precisa se olhar sem culpa e sem desculpa. A Jéssica, que faz mentoria comigo, já sabe que eu falo esta frase, sem culpa e sem desculpa. Por que sem culpa e sem desculpa? Porque quando você olha para o seu comportamento, é importante você não dizer assim, mas é que hoje eu não estava muito bem, isso é uma desculpa. Hoje estava muito frio, isso é uma desculpa. Hoje eu não levantei, ponto final. Porque senão a gente alimenta as nossas desculpas para que as mudanças de comportamento não aconteçam, para que os nossos hábitos rotineiros, que não são bons, continuem. Então, sem culpa e sem desculpa. Nós precisamos olhar para si mesmo e sem culpa, por quê? Porque quando nós nos olhamos, nós nos permitimos a olhar e poder fazer as escolhas. Então, se eu olho para mim, sem culpa e sem desculpa, eu posso olhar para frente e pensar como eu quero fazer, o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Então, sem culpa e sem desculpa. E a partir do momento em que a gente olha para tudo isso, a Jéssica colocou lá, sem culpa e sem desculpa, é isso mesmo. E a partir do momento que a gente olha para tudo isso, a gente precisa primeiro limpar os nossos excessos. Quando a gente vai fazer uma faxina na casa, a gente precisa tirar tudo que não está bom ali, tem que retirar móveis, enfim. A gente precisa desconstruir para construir. Então, nós precisamos fazer essa limpeza, fazer essa faxina mental, essa faxina física, que é tomar o nosso banho. Nós precisamos limpar muitas emoções que estão lá de muito tempo, lá, que são as nossas memórias celulares. Fica lá guardada coisa de muito tempo atrás. Mas me falou tal coisa, já faz 20 anos que falou e fica guardada aquela emoção negativa. Por isso é importante que o corpo fale, que o corpo expresse, que você seja uma pessoa autêntica. Dos TCCs que eu fiz, e a dona Nelci vai lembrar, que é a minha sogra, que foi lá na educação física, que foi assim, o título, a linguagem corporal, uma forma autêntica de comunicação. E é exatamente isso. O corpo, ele sempre está expressando. Na época eu comecei a estudar sobre as posições, enfim, que não é só isso, né? A gente sabe. E depois foi evoluindo esse estudo para o comportamento humano, para as evoluções de como mudar esse comportamento. E para que a gente mude o comportamento, a gente precisa olhar para o comportamento. Então, também tem que ter coragem para que a gente olhe para os nossos comportamentos e sem culpa e sem desculpa, para que a gente possa olhar para aquilo que a gente quer fazer lá para diante. E depois de olhar, de fazer essa percepção que precisa ser praticamente diária, todos os dias a gente precisa fazer essa limpeza diária das nossas emoções, a gente precisa entregar as nossas emoções. A medicina tradicional chinesa, ela tem um olhar das emoções bem interessante. Mas, como eu falei para vocês, a gente não pode ficar colocando e rotulando as pessoas ali e entender e pensar que aquele sintoma, enfim, é o rótulo da pessoa e é aquilo que vai acontecer. Mas a nossa natureza cíclica de mulher, de ser feminina, é interessante porque ela é governada por
oscilações hormonais. Então, obviamente, as nossas emoções, elas estão a todo momento mudando por uma questão hormonal mesmo. Então, as nossas percepções do mundo, elas vão mudar. E lembrando sempre que nada é tão simples, né? Na verdade, os comportamentos são extremamente complexos, a gente não pode colocar essas pessoas aí dentro das caixinhas. Se a gente pudesse falar, limpar o terreno para entrar com a nova obra, com certeza. A gente aprende a lidar com as nossas emoções quando a gente limpa elas. E se a gente não expressa essas emoções, a gente se torna pessoas pedantes, porque em algum momento a gente simplesmente explode. Então é preciso cuidar, é um vigiai, orai e vigiai. A gente precisa ficar sempre vigiando tudo isso. Se a gente olhar para a emoção do pulmão, muitas vezes a gente encontra pessoas bastante tristes. E é importante entender o porquê aconteceu essa tristeza. O que o outro faz que eu fico triste? E a gente precisa entender que muito do outro, do que ele faz, não é que eu esteja me identificando com ele, mas eu preciso aprender o que eu preciso libertar, olhando para o outro, naquela emoção do outro. Talvez é importante a gente entender que o corpo, que a emoção, que, por exemplo, uma exaustão crônica, muitas vezes, é uma frustração. A pele é o nosso maior órgão e ela é manifestada como a nossa barra. O momento em que você sente o outro perto de você, muitas vezes você sente até, como eu falei antes, vontade de repelir essa outra pessoa, de sair de perto, e ao contrário. Outras vezes a gente gosta de abraçar, de estar perto. Então o corpo, ele é o nosso maior órgão de contato. E ele está expressando pela pele, a pele é o nosso maior órgão de contato, e ele está expressando a minha relação com o outro, a minha relação com o social. E muitas vezes as pessoas que estão manifestando algum tipo de alergia na pele, elas sim têm um tipo de aversão a alguma coisa, uma intolerância a alguma coisa. O corpo sempre está falando, né, pra gente sobre isso. E o medo, ele está relacionado aos rins. E o rim, ele é um órgão que vai gerenciar todos os nossos ossos. E às vezes ele pode até se manifestar em dores lombares, em dor, em infecções de bexiga. E a emoção, ela é a base da nossa manifestação. Então, quando você está com dor nas suas costas, também está relacionado com a sua raiz de entendimento do que é fundamental para você. A gente pode pensar sobre isso. E, obviamente, né, não tem como a gente não falar sobre isso, todas as dores acumuladas são porque, às vezes, você está sentado de uma forma que não é correta, você não está sentado ereto. Então, se eu ficar muito curvada, obviamente eu vou ter muita dor. Se eu tiver uma escoliose e ela não for tratada, vai ter muita dor. Tudo isso é óbvio, né? E a gente precisa aprender a olhar para isso, ter essa percepção de olhar para isso e de entender que a emoção, ela está trazendo para nós um olhar um olhar de alerta, um olhar de que eu preciso me olhar mais. Eu preciso saber o que essa emoção está trazendo para mim, eu preciso me entender. E não é de forma alguma fomentar, dar mais vazão a esta dor, a essa emoção. Muito pelo contrário. A gente precisa olhar, mas não precisa deixar a dor maior que a gente. Mas a gente peca se não olharmos para ela. Então, quando você pensa na tensão muscular, no palpitar aí do coração, você pode estar pensando na ansiedade, é uma questão lógica. Você está ansioso, o nosso coração vai palpitar mais, o medo vai trazer tremor para o corpo, a raiva vai trazer uma dor de cabeça, a culpa vai trazer autopunição, a solidão vai te trazer muita fadiga e frio. E o estresse crônico, ele vai trazer uma inflamação. Então, existe essa relação a todo momento do corpo, da mente, da alma, essa desconexão com
o que você pode chamar de criador do universo, de Deus, enfim, do que for, e da falta de você se olhar, da falta de você se entender. Uma postura fechada, muitas vezes, vai trazer um encurtamento de peitoral maior e menor, e vai repetir lá nas costas. Então, quando a gente lê as 7 leis herméticas de Pitágoras, a gente sabe que o corpo ele é correspondente, tudo que eu tenho em cima eu tenho embaixo, tudo que eu tenho na frente eu tenho atrás, tudo que eu tenho na direita eu tenho na esquerda, e vice-versa. Então, o nosso corpo ele é correspondente. Em alguns momentos na minha vida, um senhor que fazia acupuntura comigo, ele falava assim, doutora, a minha dor aí não é aí aqui no pé ou lá na cabeça, enfim, eu estava trabalhando, colocando pontos em outros locais longes do ponto de local de dor, ou manipulando, enfim, em outros locais. Ele diz assim, não, doutora, mas não é aqui que dói, é aqui que dói, não é aqui no cotovelo que dói, é no punho que dói. Mas nós temos a relação, porque a gente tem as miofáscias, que é literalmente uma roupa, e ela está ali. E se ela estiver fazendo pressão em algum momento, vai dar dor lá no cotovelo. E às vezes você tem dor aqui, mas o culpado é o cotovelo, ou o contrário, o punho que é o que está provocando essa dor. Então o corpo ele é extremamente complexo, e ele é único, ele é seu. Você tem que aprender a ler, você tem que aprender a entender. E não se acomodar com a dor. A dor é um sintoma, é um sinal, mas ela não pode permanecer aí. Eu me recordo quando eu coloquei a minha primeira placa de bruxismo, eu tinha dores frequentes por anos, dor de cabeça na região aqui atrás, na cabeça occipital, e quando eu coloquei a placa, no outro dia eu amanheci completamente sem dor. Eu nem sabia como era ficar sem dor. E daí eu entendi que eu tinha me acostumado com a dor, e a gente não precisa se acostumar com a dor. Quando a gente fala em intestinos, a gente precisa aprender a soltar aquilo que não precisa mais, porque a gente come, se alimenta e nutre o nosso corpo, a gente nutre a alma. Tem um personal que fala para mim assim, eu adoro comer porque alinha os meus chakras. O alimento ele realmente tem uma vibração muito importante, que é a nossa vibração de sustentação, de energia, obviamente pelas suas substâncias energéticas, enfim, o carboidrato e tal, mas é pela formação que o alimento traz para nós de sobrevivência, de tranquilidade. Tanto é que a gente faz relações com a alimentação bastante importantes. Quando a gente, por exemplo, tem dores articulares e come excessos de carboidrato, excessos de farinha, excessos de açúcar, e principalmente para pessoas que são intolerantes ou têm alergia, talvez se manifeste aí uma inflamação maior no seu corpo. Talvez exista essa possibilidade. Então a gente precisa aprender a ter esses hábitos saudáveis, a sermos saudáveis, tá? O corpo, ele muitas vezes, ele fala aquilo que a mente tenta silenciar. Então, quando uma emoção ela não é reconhecida, ela não é expressada, ela não é elaborada, ela pode trazer realmente tensões e alterações para o nosso organismo como um todo. Então, a gente precisa cuidar da saúde e não envolver apenas o movimento, a comida, mas a gente precisa pensar no sono, nas relações, nas boas relações, porque uma das questões que foi falado muito no meu direct, quando eu falei sobre as dores e sintomas nos corpos, né, a pessoa falou assim, eu tenho relacionamentos tóxicos, e a gente precisa aprender qual é a toxicidade, qual é o nível de toxicidade que me incomoda, porque tem muitas coisas que vão acontecer, que não são boas, mas a gente precisa aprender a dar limites para as pessoas nessas relações que não são que são tóxicas, tá? Então, quando a gente olha para o outro e percebe que o outro não está mais respeitando os meus limites, é porque nós, na verdade, estamos desrespeitando os nossos limites. Nós estamos respeitando o nosso próprio autoconhecimento. Então, a gente precisa aprender a respeitar
O que você entende como valores, verdades, e por isso a gente precisa praticar o autoconhecimento. Porque se eu sei o que é valor para mim, se eu entendo o que é valor para mim, eu não vou deixar que o outro me machuque. Porque eu vou entender o que é importante para mim. Porque eu vou me afastar das pessoas que não casam com os meus valores, com os meus ideais. Então é muito importante a gente se afastar dessas pessoas e trazer essa relação de complexidade de comportamento entre as pessoas, com você mesma, com toda a leveza possível. Porque quando a gente se torna leve, quando a gente se torna mais amorosos conosco mesmo, quando nós nos tornamos amorosos, nós vamos trazer para as nossas relações menos peso, menos cobrança, menos dores. Então a gente precisa aprender a usar este corpo, a usar o movimento, a respirar. E a respiração, ela é um dos únicos, não sistema, né? Uma das únicas formas que nós podemos controlar os nossos sistemas. Porque normalmente nós temos o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que a gente não consegue controlar. Você não consegue controlar, por exemplo, o que está acontecendo dentro do seu intestino. Não consegue controlar a digestão. Agora você vai fazer a digestão de tal coisa. Não. Mas a respiração é uma das únicas ações que você pode fazer conscientemente, pausando a respiração, aumentando os nossos ciclos, nossos tempos de respiração, de entrada e de saída de ar. E isso vai te dar uma capacidade para acalmar a sua mente, uma capacidade de resiliência, uma capacidade de sensação de bem-estar muito importante. Então, uma das coisas que você precisa fazer é aprender a respirar. Perceba que quando uma pessoa está nervosa e agitada, a gente mesmo está respirando muito rápido. Uma pessoa muito brava, ela respira muito curto. E o que nós precisamos fazer? O bebê faz isso, trazer aquela respiração mais profunda e mais intensa. Colocando, né, o ar para dentro do teu pulmão e fazendo com que o ar saia devagar. Então, tem vários métodos de respiração, a gente vai trabalhar isso também nas oficinas do Papos de Corpo, mas é importante você já entender que você pode respirar mais pausadamente, mais profundamente, e só isso já vai te trazer uma tranquilidade muito grande. Então, a partir do momento em que você traz essa tranquilidade para você, para a sua mente, para o seu corpo, você leva informações para o seu corpo. Então, tudo, absolutamente tudo que está ao seu redor é uma informação. Luz, calor, pressão, dor, cobertas quentinhas, roupas quentinhas, relações, tudo vai ser informações para eu entender o mundo. Porque a percepção, ela é sentida no nosso corpo. Todas as informações, todas, todo o nosso ambiente, todas as relações trazem informações para nós. E essas relações são extremamente importantes. Esta relação de corpo é extremamente importante. Eu aprendi a amar o meu corpo muito tempo depois, teoricamente, que eu já era adulta. Porque eu aprendi a amar o meu corpo quando eu encontrei o meu propósito de vida. Até então, era um monte de perguntas de, eu não estou bem assim, eu não estou bem assado. Né? Eu sempre digo assim que eu sempre fui uma mulher muito bonita, mas a minha satisfação quando a minha imagem corporal às vezes não era boa. Então sempre a gente quer melhorar e não há problema nenhum nisso, mas a gente não pode inverter valores, a gente não pode inverter aquilo que entender a nossa imagem corporal, nossa percepção corporal de forma diferente daquilo que realmente a gente é. Por isso que a gente precisa de uma ajuda de um profissional, por isso que a gente precisa dos mentores, dos psicólogos, enfim, dos psiquiatras, de todo mundo. Precisamos da ajuda das pessoas. Então, a gente está chegando ao fim
a proposta era exatamente essa, é o início, a primeira live de muitas. Eu agradeço muito você por estar aqui. Entenda que não dá para tentar medir o ser humano apenas pelos seus sintomas, mas o corpo sim, ele está expressando, ele está fazendo a sua linguagem, e é importante a gente entender como ele está se manifestando, qual é a parte do seu corpo que você sente mais dor, calor, pressão, e o que isso quer dizer com relação aos seus hábitos, com relação ao seu comportamento, com relação à vida toda que você está vivendo. A partir do momento que você começa a se olhar mais, com certeza você começa a entender mais o seu corpo, entender mais a sua linguagem, entender mais de você mesmo. Então, agradeço de todo o meu coração pela sua presença, pelo seu carinho, te convido a fazer parte desta revolução que vai ser dentro da minha vida, que são esses encontros, esse projeto grande que são as mentorias, a Vida Essência. Eu vou explicar com calma todos os processos, o que é o método ciclo, o que nós vamos colocar nas mentorias, como que nós vamos fazer essas aulas, a gente vai ter encontros, eu vi que a Cida Zanetti entrou, a gente vai ter um encontro já de cara, que o nosso primeiro encontro vai ser com a Cida, aqui em Curitiba, inclusive sexta-feira a gente já tem encontro presencial, eu e ela, para fechar direitinho essa ideia, para a gente começar a falar mais, a entender mais sobre o nosso corpo, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas emoções. E muito, muito importante a gente falar mais sobre isso, a gente contar mais para as pessoas. E uma das formas que eu escolhi para contar mais sobre as minhas vivências, as minhas experiências, que não são poucas, são muitas, eu escolhi contar aqui no mundo digital. Então sejam muito bem-vindas. A Mara Treta falando assim, muito obrigada por dividir conosco as suas experiências, as suas conquistas. Obrigada por esse momento de reflexão. Eu que agradeço pela presença de vocês, pelas pessoas que vão assistir depois, agradeço ao olhar, a escuta, e que a gente possa aprender a olhar-se com leveza, que essa é a nossa grande propósito. Então, beijo no coração, fiquem com Deus e até mais, até a próxima.